sustentará. Não temas, não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Segura, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus. A palma da mão com força. Isso. Ela te sustentará. Não precisa temer. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus. Os instrumentos. Que vai. A alegria do Senhor é a nossa força. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Segura! Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus. Glorifique ao Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. João, capítulo 20. Eu comecei a minha vida pastoral com 28 anos. 28 anos eu comecei a minha vida pastoral. Hoje eu tenho 46 anos. E a gente vai aprendendo um monte de coisa no ministério. Isso que eu disse sobre amar. Também a gente aprende como praguejar as pessoas. Porque a Bíblia diz que não pode amaldiçoar, né? Então aí eu fui desenvolvendo um mecanismo. Como eu posso me vingar de uma pessoa que causa mal a mim? Aí eu já arrumei um jeito agora. Causar um mal para ele sem ser maldição. Então agora quando a pessoa me causa muito mal, eu profetizo dizendo assim, ó, serás pastor. Entendeu? Aí a profecia, né? Uma profecia é benção, não é maldição, é benção. Mas Deus vai moer você, do mesmo jeito que faz comigo. Quando eu era mais jovem no pastoreio, tinha um tesoureiro que me judiava demais. Porque eu tinha que pregar, a igreja era uma igreja grande, eu era pastor auxiliar. Aí eu tinha que pregar e tinha que terminar o culto, sair correndo lá no financeiro e pegar a requisição do combustível para a semana. E eu chegava atrasado. Tinha hora que eu estava fazendo o apelo, falei, quem quer receber gasolina? Jesus, quer receber Jesus. Eu preocupado com a gasolina. Então ele foi me perturbando demais. Um dia fazendo um apelo, tendo um apelo, eu orei pelas pessoas, fui a correr na escadaria, assim, subi lá na sala, a tesouraria, quando eu cheguei ele estava fechando a porta da tesouraria, eu falei, ô amado, eu preciso da requisição da gasolina, eu ainda vou passar no posto, eu moro longe e tal. Acabou, demorou o culto, falei, não foi eu que demorei o culto não, eu fui fazendo apelo, um monte de gente foi convertendo, eu ia parar, parou, porque senão eu não recebo gasolina, não posso.
Fui fazendo. Não, amanhã vem aqui. Eu falei, não, nem para voltar eu tenho. Falou, não. Aquela hora me deu uma ira. E eu lembrei da Bíblia, não amaldiçoeis. Eu falei, meu Deus, o que eu faço para prejudicar esse cara? Eu falei, da hora. Eu quero declarar, em nome do Rei Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, da Trindade aos céus, dos arcanjos, querubins, serafins, o céu. Eu quero profetizar que você vai ser pastor. Saí até aliviado. Saí sem gasolina, mas ele ficou com a profecia. Eu fui na ordenação dele. Eu fui na cidade onde ele era pastor. Eu, pastor Reginaldo, conheci o tesoureiro dele. Porque tudo que você deseja para alguém virá sobre a sua vida 10 vezes mais. Você não quer 10 vezes mais a bênção? 10 vezes mais. O vi chorar. Eu achei tão maravilhoso. Perdão, mas gostei. Quero ser sincero. João capítulo 20, versículo 24. Diz assim a Bíblia. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus. Pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém, amados, até aí. Fale aos nossos corações, no profundo da nossa alma. Inquieta-nos, provoca-nos, impulsiona-nos na direção certa. A começar em mim, quebra coração. A partir do teu altar, cumpra a tua vontade. E sobre o teu povo, estabeleça o teu querer. No nome de Jesus. Amém. Então hoje é a última noite do evento 4º Congresso de Edificação da Família. E como eu disse pela manhã e falei um pouco ontem também, eu me sinto tão a pessoa errada para estar aqui pregando sobre família. Porque, só baixa o teclado um pouquinho. Porque eu me sinto meio fora do contexto, do padrão. Sinceramente falando. Porque, primeiro, quando eu olho para trás, e mesmo que olhando, como disse o pastor Christian, pelo retrovisor, eu enxergo lá atrás, pelo retrovisor, uma família onde eu fui criada toda destruída, toda complicada, toda estranha. Meu pai, no dia de casar com a minha mãe, teve que desfazer um outro noivado. Ausente, distante, longe. Criado num ambiente onde com 5, 6 anos, o pai simplesmente deixa todo mundo para trás. Tinha cheiro de violência, de briga.
Mãe agredida, espancada, ensanguentada, humilhada, desprezada, tratada de qualquer jeito. Mãe que, mesmo sofrendo tanto, falou tão pouco do sofrimento que sofreu, que criou filhos, por incrível que pareça, apaixonado pelo pai. Que ela conseguiu, no ambiente da sua dor, do seu sofrimento, não deixar vestígios emocionais em nós. Temos as memórias de um pai ruim, mas temos o sentimento de amor por esse pai. Ela conseguiu nos fazer amá-lo. Criado num ambiente tão disforme, tão desordenado, tão desequilibrado, que acabei que me tornei algo assim, meio minotauro, meio bicho, meio gente. E nesse ambiente existencial, eu fiz tantas coisas erradas. Tantas coisas, porque quando eu sou convidado para um congresso de família, eu me sinto a pessoa mais imprópria para falar disso. Mais imprópria. Eu fui pai solteiro, com 17 anos. Eu tenho um filho de 28 anos. Com 18 anos ele nasceu. Mais 6 meses fiz outro filho. Então eu tenho um filho e uma filha, a Camila, o Ian e a Camila. Filho solteiro. Depois que eles nasceram, 1 ano e meio depois, eu me converti a Jesus. Me converti a Jesus e sempre, mesmo no mundo de loucura, de drogas, de bebidas, de brigas, de desordens, por dentro e por fora, gastrite nervosa, desde os 17 anos, expulso de casa com 15, de gangues, de brigas, de tanta loucura, uma raiva que gerou gastrite nervosa, uma raiva de tudo e de todos, uma raiva de casa, uma raiva de família, uma raiva de pai, de mãe, de irmão, de todo mundo. Então eu me converti a Jesus. E quando eu me converti a Jesus, eu reencontrei uma namoradinha que eu tinha 13 anos. Era crente, a Josi. E ela me levou para a igreja, me discipulou, me ganhou. E eu casei com ela. Mas antes de casar, eu disse a ela, falei assim, ó, ela sabia da minha situação, eu falei assim, olha, mas eu preciso colocar minha vida em ordem. Para eu casar, para nós casarmos, eu tenho que buscar os meninos. Como é que eu vou crescer numa igreja onde o imperativo dela é coloque a tua casa em ordem, os meninos longe? E por incrível que pareça, ela topou. 3 dias depois do meu casamento, fui buscar os dois, o Ian e a Camila. Trouxe para casa. Então eu viajava na segunda de madrugada, já era técnico agropecuária, dava assistência técnica em fazendas. Eu viajava e só voltava sexta-feira à noite ou sábado de manhã. Aquela ebulição da vida que a gente quer pôr em ordem, mas é tanta coisa escapando. Dívidas emocionais, psicológicas, dívidas familiares, dívidas financeiras, dívidas da vida. Eu chegava na igreja, eu olhava as pessoas, e até hoje, e olha que eu sou uma pessoa resolvida, até hoje, eu vejo, os pastores vêm pregar, eu acho lindo isso, eles põem a foto da família, eu acho tão bonito. Eu nem foto de família eu tenho. Que na minha família, os dois é negro, o outro é branco. Se pôr a foto, vai gerar um monte de pergunta. Ah, pastor, tem 2 negros e um branco? É assim, misturou, foi misturando. Então é complicado até para explicar o negócio. Então eu vejo os pastores, que é bonito, colocando as fotos, todo mundo. Eu acho tão bonito. Mas eu não posso pôr as minhas, não. Nem sei se tem foto. Porque nessa tragédia de herança vivida, o cristianismo entrou para colocar as coisas em ordem. Mas às vezes, mesmo o cristianismo entrando, ele produz crentes meio frankensteiniano, com as marcas.
Tem que costurar uma parte aqui, misturar o negócio aqui, tem que ir juntando tudo. Então eu trouxe. Foram dias tão difíceis. Um menino querendo ser homem. Um pai solteiro querendo ser pai de verdade. Um rapaz querendo ser marido. E alguém querendo ser crente. Isso tudo numa casa. E minha esposa ali, ó, segurando tudo. Ah, foram dias tão difíceis. E a dificuldade não é essa coisa mágica do tipo, então foram felizes para sempre. Não, até hoje tem dor, choro, luta. Durante todo o meu tempo de estar com os meninos, foram crescendo, estudando. Mas quando chegaram à idade de emancipação, nenhum deles queriam viver comigo. Nenhum. Porque o senhor fez alguma coisa errada, pastor? Não, fiz tudo certo. Mas a Bíblia diz, no livro de Eclesiastes, não sejais demasiadamente justo, porque destruirias a ti mesmo. Gente que é certo demais, impede as pessoas erradas de estarem perto deles. Jesus era um Deus certo, absoluto, mas ele permitia as pessoas erradas tocarem nele. Tinha acesso a ele. Ele é o Deus certo que abraçava os errados. Eu era o certo que impedia os errados de estarem perto de mim. Eu me tornei um crente tão justiceiro. Ah, justiça. Ela dominava aqui, 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 aqui. Era uma justiça sem misericórdia. Era uma justiça sem amor. Eu era assim. Todos os meus filhos, a minha filha com 18 anos, ela disse, pai, eu quero namorar. O senhor deixa? Falei, deu 18? Pô, tudo bem. 6 meses depois, ela falou, pai, quero conversar com o senhor. Eu falei, pode vir conversar, filho. Eu estou grávida. Falei, você mata o pai, filho. Estou grávida. Namorei. Porque pai, pastor, não ensina filha, não transa, mas se transar, usa camisinha. Você não ensina isso para filho. Filho de crente, você não fala isso. Preservativo, você não fala. Você fala para preservar a alma. Você não fala. Então entrou. Aí eu tive que vir na frente da igreja, trazer minha filha. Falei, filho, nós vamos ter que ir lá. Porque se é minha filha e a sua exposição é maior do que a dos outros. Porque um monte de moças eu recebo na igreja. Eu recebo elas. Elas engravidam, mas o pastor aqui protege. Mas você não tem como proteger. A sua dor é minha dor, o seu erro é o meu erro. Nós vamos ter que subir junto ao altar. Eu vou com você lá. E ela disse, para toda a igreja, não foi meu pai que errou, fui eu. Mas eu sei que vai respingar sobre ele. Então eu vim aqui pedir perdão para a igreja. Pedir perdão para o meu pai. Eu já pedi perdão para Deus. Mas eu preciso continuar. Foram dias tão difíceis. Pensei em desistir de tudo. Depois disso, meu filho mais velho, vai estudar, não sei o quê. Quando ele estava nos 2 últimos semestres de direito, falou assim, não vou estudar mais. Porque eu não quero. É o senhor que quer se formar na minha vida. Abandonou. E foi para gandaia, para bagunça. O mais novo, que é o mais novo, falou para mim, quando eu tiver 18 anos, eu não quero viver do seu lado. É o que eu disse, foi embora para a Austrália. Não queria ficar perto. Lá é dia, aqui é noite. Lá, aqui é de dia, lá é noite. É tudo para inverter mesmo. Para não poder nem conversar no telefone. Meia-noite aqui é meio-dia lá. Ele ficou lá 1 ano. Nós não conversávamos. E eu caminhava dentro de casa com toda a justiça que me era própria. Eu perdi tudo. Mas todo mundo na igreja olhava para mim e dizia, mas o pastor está certo, é os filhos que não prestam. Porque eu estava certo mesmo. Eu vim dizer a você aqui, se você usar todo o seu certo, você vai perder todas as pessoas que amam você. Se você for levar ferro e fogo, você vai ficar sem ninguém do seu lado. Então eu me sinto a pessoa imprópria.
Foi levantado na minha cidade um questionamento lá de uma igreja lá. O pastor Reginaldo não tem direito de pregar no altar. Pai solteiro. Filhos já saíram de casa, brigado com ele. Não tem direito. E eu disse em resposta, é verdade. É verdade, eu não tenho direito. Eu sou o pai sem direito, o pastor sem direito de pregar sobre o direito, sobre a verdade. Eu também acho isso. Mas vou pregando, porque nem poder abandonar isso eu posso. Para onde irei eu? Se só nele encontrei sentido da vida. Então não dá nem para ir embora. Não dá nem para desistir do negócio. Não dá nem para abandonar Jesus. Não dá nem para abandonar o ministério. Vai para onde? Vai para onde? Porque toda a vida que vivi, eu sei da densa escuridão que experimentei. Eu sei disso. Então eu me sinto tão impróprio para falar nessa noite. Mas eu me disponho na revelação das minhas desgraças. Ter pelo menos o direito de declarar a graça de Jesus Cristo. Nesse texto que acabamos de ler, é um texto que tem a ver com família, como disse o pastor Ademar, com muita propriedade. Corpo, família, templo, isso é igreja. Nós nos tornamos irmãos, unidos por Cristo, família. Então quando Jesus reúne o grupo com ele, ele forma uma família. É uma família com ele. E agora, nesse texto, diz a Bíblia que Jesus havia aparecido para os discípulos e Tomé não estava. Depois, Tomé se encontra com os discípulos e os discípulos dizem para ele, animados, olha, nós vimos o Senhor. E ele diz, viu nada. Eu não acreditarei se primeiro eu não colocar o dedo na ferida dele. Se eu colocar a minha mão no lado onde a lança rasgou ali, se eu não colocar o meu dedo nas feridas das mãos dele e a mão no lado dele, se eu não colocar a mão ali, eu não vou acreditar. Aí diz a Bíblia que 8 dias se passaram. Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Então o texto diz que Jesus logo, objetivamente, só vim para resolver isso aqui. Tomé, vem aqui. Coloca o teu dedo aqui nas minhas feridas. Coloca a tua mão aqui no meu lado. Você precisa crer, Tomé. E Tomé então prostrado diz, Rei meu, Deus meu, Senhor meu. E o Senhor responde, você por ter me visto, você creu? Bem-aventurado aqueles, nós aqui de Itaboraí, que não vimos, mas nós cremos nele. É isso que diz o texto. E eu quero aplicar aqui algumas considerações sobre família nesse texto. Em primeiro lugar, a sincera incredulidade. A sincera incredulidade. Tomé diz, ei, eu não vou acreditar. Não vou. Se eu não colocar o meu dedo na ferida dele. Se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não vou acreditar. Eu sei que para alguns Tomé é um qualquer, mas eu vim dizer a você aqui nessa noite que é melhor o incrédulo sincero do que o crente falso. É melhor gente que diz, eu não creio, do que gente que diz, eu creio, mas não se compromete com a verdade. É melhor um ateu na sua sincera incredulidade de que não existe Deus, do que gente que crê, chama Deus de pai, mas não se comporta como filho e filha. Os meus filhos são problemas, mas são sinceros para dizer qual é o motivo do problema. É o Senhor, pai. O Senhor precisa mudar. Nós vivemos uma fase de volta para casa, de passarinhos que voaram no horizonte, voltando para o ninho. A minha filha voltou para casa, casada com Lucas. Tem um filho, Luiz Felipe, eu sou vô. Nem parece, mas eu sou vô.
E a Camila agora trabalha comigo. Ela é gestora da praça de alimentação lá da igreja. Ela é gestora. Retomou o curso de administração. Está fazendo teologia também. Ela está lá trabalhando comigo e ela fala assim: quanta saudade eu senti do Senhor. Mas o Senhor precisa mudar, Pai. Eles sempre foram sinceros. Nos erros deles, eles foram sinceros. O meu filho mais novo um dia falou: pai, eu odeio igreja. O Senhor me fez odiar a igreja. A sua ausência, o seu descompromisso da casa. E eu vi a sua intensidade de trabalho na igreja. Mas eu não via isso conosco. Detesto igreja. E jamais quero ser pastor. E debandou. Hoje nós conversamos no WhatsApp. Está escrito no meu celular. E ele falou assim: pai, estou tão desejoso ir logo para os Estados Unidos, para o Texas, para o Cefenai, para estudar. Eu quero que esses 3 anos passem logo, pai. Espera, nós vamos trabalhar juntos. Quando disse não, foi sincero. Sabe o que eu vim dizer a você aqui nessa noite? É melhor uma sinceridade naquilo que você não quer, do que uma falsidade daquilo que você diz que quer, mas não se compromete. Eu fiquei observando o pastor falando de dízimo, de oferta. É quase pedindo um favor para aquilo que você tem obrigação de fazer. É quase que tem que dizer: gente, olha, vocês precisam. Não. Aceitou Jesus? A Bíblia é tua regra de prática e fé. Entrega os dízimos e a oferta, que é a tua obrigação de filho e de servo. Mas a gente tem que falar assim, meio que amaciando o bicho. Meio que, olha, não, é obrigação sua. Não é sinceridade que você quer. Não é verdade que você quer. A sincera incredulidade. Pastor, a sua família é complicada. É verdade. Mas lá não tem mentira. Lá o que a gente sente, a gente fala. Lá o que a gente sente, a gente rasga o verbo. Lá não tem churumela. Lá não tem foto. Mas quando nós nos olhamos, nós nos enxergamos de verdade. Lá não tem maquiagem. Lá não tem essa coisa de tá tudo bem, tá mal, tá bem, tá bem. É festa, é funeral, é funeral. Eu amo Timóteo, porque tem coragem de dizer: eu não acredito. Eu não acredito. Eu não posso acreditar. E para eu acreditar, não adianta conversa. Eu preciso ver fatos. Eu preciso colocar a mão. O que eu vim dizer a você aqui nesta noite é que a expressão de Tomé é a mais poderosa expressão de um homem e de uma mulher. Assumir aquilo que está acontecendo dentro de você. Eu sinto isso. É isso que eu sinto. É assim que eu penso. Quando o pastor Ademar cantando, ele dizia a canção que irmãos sem falsidade. É isso a expressão? Irmãos sem falsidade. Se tem um lugar que tem falsidade, é a igreja. Sabe por quê? Alguns dos que me ouvem aqui nessa noite estão brigados com alguém aqui dentro mesmo. Estão chateados com alguém aqui dentro mesmo. Nesse microcosmo existencial, tem gente crente que ama a Deus e detesta o irmão. Sinceridade. Sinceridade. Isso é uma celebração hipócrita de falsidade. É melhor um incrédulo sincero do que um crente falso. É melhor alguém que chega e diz: é assim que eu sinto, é assim que eu penso. É melhor você que é filho, chega para o seu pai e diz: pai, estou na treta, estou bebendo,
Estou fumando escondido. Quando eu chego em casa, encho minha boca de house, daquele black. House, para tirar o cheiro. Lava as mãos. Papai, estou cheirando. O que eu vim dizer a você aqui é que seus pais não esperam que você seja perfeito. Eles sabem que você é imperfeito. O que eles esperam é que você seja sincero. Seja verdadeiro. Você não vai encontrar na minha casa fotos de gente com carinha legal. Mas quem você encontrar lá dentro, vai encontrar gente de verdade. Gente de verdade. Que diz o que acha. Que fala o que pensa. Que expõe o que está no coração. É gente que optou em viver sem ser túmulo de coisas. Mas nós abrimos e falamos mesmo. A sincera incredulidade é melhor do que a falsa credulidade. Em segundo lugar, esse texto nos ensina que existem marcas que são irremovíveis. Não vai sair. A dor pode parar, mas as marcas vão ficar aí. A Bíblia diz que Jesus aparece no meio dos discípulos e diz: Tomé, olha aqui, ó. Dá uma olhada aqui. Põe a mão aqui, Tomé. Põe a mão aqui, Tomé. As marcas ficaram. A pergunta que eu sempre faço para mim mesmo quando eu leio esse texto, eu fico pensando: o que é mais difícil? Ressuscitar ou remover as marcas? Claro que ressuscitar é muito mais difícil. Mas Jesus ressuscita fazendo mais difícil, mas mantém as marcas. Mantém as marcas. Mantém as feridas. Sabe, queridos, o tempo passa, mas as memórias perseveram em nos lembrar dos dias difíceis que vivemos. Existem marcas que não vão sair da sua memória, da sua vida. O apóstolo Paulo diz: olha, eu orei, eu jejuei para Deus me tirar essa marca, esse corte, esse sinal na carne. Mas o Senhor diz: a minha graça te basta. É um espinho da carne, uma marca que eu tenho aqui. O apóstolo Paulo ainda diz: olha, desde já não me inquieteis mais, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Isso não é poesia. Isso é declaração de verdade do chicote covarde nas costas dele. Chibatadas de vara, 40 menos 1, 39 chibatadas nas costas. Trazia marcas. Existem dores que devem ser redirecionadas, mas elas jamais serão apagadas. Abracei minha mãe muitas vezes chorando, porque a minha voz é parecida com a voz do meu irmão que faleceu. E ela me abraçava e ela falava assim: fala perto do meu ouvido. Fala perto do meu ouvido, eu vou fechar os olhos. E eu vou pensar que é o Osias. Fala perto do meu ouvido. Eu abraçava ela. E eu falava coisas, falava. Coisas que Osias falava. Mãe, tudo bem? E ela chorava e soluçava e derramava lágrimas no meu peito. Ela foi para a sepultura, chorando a dor do filho que perdeu. Que tem coisa que não vai resolver. Você redireciona, mas não resolve. Tem marcas que não saem. Eu tenho 46 anos, eu sou pai, eu sou avô, gente. E ainda tenho carência do menino que não foi abraçado pelo pai quando criança. Está aqui, ó. Carência. Quase que uma pieguice da expectativa paterna. Está aqui, ó. Mas tem que colocar no cantinho, tem que ir vivendo. Ai, pastor, ora para sair, não sai. Pastor, jejua para sair, não sai. Tem marcas que não saem. Mas essas marcas revelam um pouco de quem você é, passou e venceu, no nome de Jesus. Existem coisas que não vão resolver. Pastor, a minha filha foi mãe solteira, nunca casou, está em casa. Pois é, aquele menininho que chama você de vovô, de vovó, é produto de erro. São marcas, não tem como. Está perdoado, o guri não desaparece não.
Ele não desaparece, ele encarece, vai encarecendo. Está lá dentro. O que eu vim dizer a você aqui nessa noite é que dentro de casa, no meio da família, é justamente o local onde Clinible diz, é o lugar onde forma, deforma e transforma. É lá dentro. Sabe essa coisa? Recebe a unção para a sua família ser poderosa na terra. Recebe a unção para não ter problema na sua casa. Sinceramente, para mim não funcionou. Espero que funcione para você. Desejo de todo o meu coração. Mas na minha não funcionou. Mas mesmo não funcionando na minha, eu estou aqui, pregando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Marcas que não vão sair. E o seu pai, pastor, mudou? É do mesmo jeito. É do mesmo jeito. Insensível, indisposto, indisponível. Ele liga, nunca eu que ligo. Porque minha mãe, na tragédia existencial familiar, cuidou do nosso coração para amar o nosso pai, com medo da gente ficar esquisito, complicado. Eu ligo. Eu saio da minha cidade, viajo 1.400 quilômetros, no estado de Rondônia, vou na casa dele, lá na fazenda, lá no sítio. Chego lá e falo, vim te ver, pai. Vim te dar um abraço. 46 anos, pai e avô, eu abraço. E eu quero sentir o cheiro do suor dele. Eu quero sentir o envolvimento dos braços dele sobre os meus ombros. Eu quero ouvir a voz dele dizendo, que bom que você veio, filho. Eu vou lá. E não resolve. Todo ano eu vou. Já virou uma doença o negócio, parece. Eu tenho que ir. Fico 2, 3 dias dentro do carro e volto. Mas está aqui de pé. Queridos, eu ouvi dizer a você que sim, Deus pode dar a você a possibilidade de viver uma vida sem marcas. Mas os que eu conheço, que servem a Jesus, a maioria, são marcados. Com marcas irremovíveis. Coisa que não sai da gente. Tem ressurreição, mas as feridas ficam. Tem abertura de sepultura, mas as feridas ficam. Tem glória e ascensão aos céus, mas as feridas ficam. Olha aqui as minhas mãos, olha aqui o meu lado, olha aqui as feridas. Elas permanecem. Sempre sentiremos um pouquinho da dor do passado. Sempre sentiremos. Pelo menos uma provocação nas memórias sentiremos. A terceira provocação desse texto é que Jesus diz para Tomé, Tomé, logo disse a Tomé, logo, rapidamente, imediatamente, logo disse a Tomé, Tomé, coloca a tua mão aqui. Coloca a tua mão no lado. Coloca o teu dedo aqui na minha ferida. Sabe por quê, amados? Jesus está dizendo, você tem dúvida, Tomé? Vem aqui me conhecer. Vem aqui me tocar e perceber que sou eu. Vem aqui me conhecer. O que eu vim dizer a você aqui nessa noite é que só é possível conhecer alguém se a gente tocar nas feridas dele. Só é possível saber quem é de verdade alguém quando você para ouvir a dor dele. Quando você conceitua alguém pelo que você vê, pelo que você percebe, pelo que você analisa, eu quero dizer a você que você é um covarde. Porque os covardes analisam de longe. Mas gente verdadeira, que quer conhecer o outro, se aproxima e toca nas feridas. Eu sei que no começo do que eu disse do meu testemunho, você pode dizer, não tem moral para pregar. Eu sei que talvez você pode ter conjecturado, ele não tem condições, pai solteiro 2 vezes, um péssimo pai casado mesmo crente. Eu sei que você talvez possa ter pensado isso, mas eu também sei de uma outra coisa. Você não conhece as minhas feridas. Você não sabe das minhas dores.
Você não é testemunha das minhas lágrimas. Você não foi presença nos meus dias de solidão. Você não tem direito de dizer quem eu sou antes de tocar nas minhas feridas. Quer saber quem eu sou? Vem tocar nas minhas feridas. Vem tocar no meu lado. Vem tocar no meu peito. Vem saber minha história. E você saberá que mais do que marcante ter sido um pai errado, mais do que ser um filho drogado, mais do que ter sido um filho qualquer, eu sobrevivi, eu permaneci, eu me levantei da poeira e do pó e clamei o meu Deus. E é por isso que eu estou aqui nessa noite, não como um pai qualquer, mas como um profeta de Deus, forjado na fornalha da vida, que deixa marcas na alma. Eu sou impróprio para pregar essa mensagem sobre família, mas eu sou sobrevivente. Mas eu sobrevivi. Expulso de casa, 12 quilômetros a pé, numa chuva à noite, com a mala nas costas, sem saber para onde ir. Trabalhar numa fazenda, acordava 3h30 da madrugada para tirar leite do gado. 7h30 já tinha que sair, levantar e pegar uma foice e roçar pasto. O dia todo. 4 meses. Até juntar o dinheiro e ir para a escola interna, colégio interno. Cheguei na escola, o diretor diz, olha, o período de seleção já passou. Eu falei, não passou não. Se eu sair daqui sem estudar, eu vou virar ladrão e a primeira casa que eu vou roubar é a sua. Ele falou, não, eu acho que tem uma vaga aqui. Acho que tem uma vaga aqui. Vem me conhecer para saber quem eu sou. A única pessoa que pode falar de alguém é alguém que se aproximou o suficiente para estender a mão e tocar nas feridas do outro. Se você nunca tocou na ferida de alguém que você fala, saiba, você é um covarde. Você é um hipócrita. Você é um mentiroso. Você é um falso. Porque gente de verdade só fala de outra gente quando toca nas feridas. Jesus está dizendo, quer falar de mim? Toca nas minhas feridas aqui. Quer falar de mim? Põe a mão aqui na minha machucadura. Vem ver a minha dor. Vem ver o meu sofrimento. Para de falar dos outros se você nunca tocou nas feridas deles. Pare de achar que a pessoa tal é complicada. Ela é sobrevivente. Pare de achar que fulano que errou é isso e aquilo. É sobrevivente. É sobrevivente. A quarta lição desse texto nos ensina talvez uma das lições extremamente importantes para a família. Você, para resolver uma dúvida sua, você tem coragem de colocar o dedo na ferida? Sabe a expressão que nós sempre usamos? Quer resolver? Coloca o dedo na ferida. Uma comunidade, uma família que não coloca o dedo na ferida, não resolve a vida, não resolve a casa. Eu me lembro uma vez que a minha esposa sentou-se comigo e falou assim, amor, vem aqui. Eu vou falar para você umas coisas, eu queria que você me ouvisse. Eu falei, pode falar, amor. Você é trabalhador. Opa. Você é honesto. Opa. Você é um homem crente que ama Jesus. Eu falei, oh, aleluia. Quando eu estava para falar em línguas estranhas já, ela disse, mas você é o homem que eu amo. Mas você é uma pessoa tão justiceira que não há graça na sua vida. Você precisa mudar, amor. Eu nunca vou deixar você. Mas todos os dias da minha vida eu viverei triste do seu lado se você não mudar. Você precisa mudar. Você precisa mudar com os meninos. Você lembra? O seu pai não ligava para você e hoje você está fazendo o quê? Você também não liga para os seus filhos. Liga para eles. Chama eles.
Ela meteu o dedo na ferida. No secreto pessoal, nós dois, eu falei, amor, eu te amo, mas você está errado. Você precisa mudar, meu amor. A igreja, as pessoas te amam porque admira o profeta que você é. Mas eles não conhecem o pai que você não está sendo. Você precisa mudar. E ela foi colocando o dedo na ferida. Dedo na ferida. O que eu vim dizer a você aqui nessa noite é que se você quer resolver alguma coisa na sua casa, enfia o dedo na ferida. Mexe nela. Tira a casca. Escarifica. Coça o negócio. E trata de verdade. Gente que vive tratando as situações do lar de forma subjetiva, de forma superficial, vive uma família de nome, mas não de verdade. Porque família de verdade coloca o dedo na ferida. O problema é aqui, ó. É aqui. Pastor, mas meu marido, chama ele, amor, eu te amo, mas você é um preguiçoso. Amor, eu te amo, mas você é bruto. Amor, eu te amo, mas você se veste muito mal. Amor, eu te amo, você é muito descuidado, amor. Amor, eu te amo, mas o bafo é de onça. Amor, eu te amo, mas você precisa aprender a cortar cabelo. Amor, eu te amo, mas você fica de qualquer jeito chamando isso de humildade. Isso não é humildade, amor, isso é mediocridade. Mas eu te amo. Tem que falar eu te amo para não apanhar. Eu te amo primeiro, sempre eu te amo. Verdade. Amados, nós vivemos uma sociedade de igreja, onde as pessoas dizem, não, meu irmão, Deus está nesse negócio, está nada. Em lugares onde não tem forma, está vazio em trevas, Deus não está, porque Deus não é Deus de desordem. A Bíblia diz que quando a terra estava sem forma, vazia em trevas, o Espírito pairava. Porque sobre o que é desorganizado, Deus paira. Mas o que está organizado, Ele estabelece presença. Presença. Ah, mas está bom do seu jeito, mas não do jeito de Deus. A minha esposa fala para mim que eu gosto de dar muito presente para ela. Eu dou muito presente, eu gosto de dar presente. Mas no começo, eu dizia para ela, vai lá e compra. Vai lá e compra. Aí um dia ela chegou para mim e falou para mim, amor, eu gosto que você me dá presente, mas eu queria que você fosse comprar e me desse. Falei, onde é que eu compro? Falei, não é presente. Falei, mas eu tenho medo de errar o presente. Ela disse, você pode até errar o presente, mas não errará na atitude de buscar o presente. Depois eu troco. Agora eu vou lá. Vou lá, olho assim. Esse. Falei assim, meu Deus, amor, eu estava passando ali. Ai, meu Deus. Eu falei, vou comprar um presente para você. Ela olha. Amor, que lindo. Que lindo. Aí passam uns 2 dias. Passou aquele climão. Né, já teve a troca, teve a barganha já, tudo certinho. Eu falei assim, amor, e aí? Eu vejo ela saindo com presente. Você gostou? Gostei. Onde você vai? Não vou trocar. Eu falei, mas você não gostou do presente? É lindo, mas vou trocar ele. Eu acho ótimo isso. Eu gosto de sinceridade. Sabe aquele amigo que está comendo com você? Você está pagando o almoço dele. Aí está comendo. Aí de repente você ri, está com aquele alfacinho no dente. E o miserável não tem coragem de falar, eu tenho alface no dente aí. Tem um negocinho verde aí. Não fala. Porque ele não quer chatear você, não quer dizer a verdade para você. Não quer te ofender. A Bíblia diz, fiéis são as feridas produzidas pelo amigo. É melhor ser machucado por gente que te ama do que receber agrado de gente que aproveita de você. Em último lugar, o sofrimento nos define. O sofrimento vai nos definir. Como, pastor? Aquilo que sofremos pode produzir em nós uma vida de santo ou uma vida de profano.
Uma vida de um homem consagrado às coisas de Deus, ou a vida de um homem consagrado às coisas demoníacas? Porque quem sofre e faz as coisas erradas se justifica pelo sofrimento. Mas quem faz as coisas certas se justifica pelo sofrimento. O que eu vim dizer a você aqui nesta noite é que o sofrimento que vai produzir marcas e feridas em nós, todo mundo vai experimentar. Mas ser santo ou profano é uma escolha sua. Eu escolhi, mesmo machucado, ferido, complicado, esquizofrênico, desordenado, desequacionado, eu resolvi me santificar no Senhor, me agarrar em Deus, me comprometer com Deus. Nessa noite eu vim dizer a você que o sofrimento faz de você santo ou profano. A escolha é sua. Deus abençoe sua vida. Obrigado, meu irmão.